A paz do Senhor Jesus Cristo. A mensagem da palavra de Deus hoje é um alerta sobre aqueles que conhecem a palavra de Deus, estudam a palavra de Deus, estudam a Bíblia, às vezes uma vez no ano, por vários anos, tem conhecimento das leis, dos mandamentos e não obedece. Por isso, o tema de hoje é farisaísmo moderno. Nós vamos falar sobre escribas e fariseus nos dias de Cristo. E o texto base é Mateus capítulo de número 23. Vamos ler um versículo para iniciar e depois vamos meditar em alguns outros versículos. O primeiro versículo de Mateus 23 é o versículo de número 3. Olha o que é que Jesus Cristo disse sobre os escribas e fariseus do seu tempo. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem os escribas e fariseus. E praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então, aqui está uma mensagem da palavra de Deus, um alerta para nós nesses últimos dias, para a minha pessoa, para você, para quem é estudante da Bíblia, quem conhece a palavra de Deus, quem conhece as leis, quem conhece os 10 mandamentos e os demais mandamentos, principalmente quem conhece os 2 principais mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Você conhece, você até fala, até sugere, mas não praticam. Aí o Senhor Jesus Cristo censurou os fariseus devido a eles ter este costume, este sistema. Então, tem uma ilustração aqui, daqui a pouco eu quero fazer uma ilustração para você, de uma pessoa que chegou em uma obra e foi olhando uma coisa, olhando outra, e pondo defeito em muitas coisas que ele via por ali. No finalzinho, lá mais na frente na obra, tinha uma placa escrita. Daqui a pouco eu vou falar para você o que estava escrito nessa placa que essa pessoa deparou com ela. Então vamos lá. Farisaísmo moderno. Os fariseus dos nossos dias. A introdução é no versículo 3, conforme nós já lemos aqui, a mensagem da palavra de Deus. Jesus dizendo, observai e praticai tudo que os escribas e fariseus vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Me lembrei de um dizer, né? As pessoas têm um dizer que fala assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mais ou menos assim, né? Um dizer popular que as pessoas têm. Então, veja aí a mensagem da palavra de Deus. Nós temos aqui um capítulo para desenvolver nessa mensagem, um item aqui muito importante. Esse tópico diz assim, os 8 ais em desfavor dos escribas e fariseus nos dias de Cristo na terra. Cristo diz para eles 8 vezes, ai. E essa palavra ai é uma declaração de julgamento. Ai de vocês, quer dizer, vocês estão fazendo assim, vão pagar um alto preço. Vocês estão fazendo assim, vocês vão ser culpados porque vocês falam e não fazem. Então, os 8 ais em desfavor dos escribas e fariseus nos dias de Cristo na terra. Eles estão aqui mesmo em Mateus capítulo 23, versículo 13, 14, 15, 16, versículo 23, versículo 25, versículo 27 e versículo 29. E um detalhe importante, todos esses versículos começam com a frase, ai de vós escribas e fariseus, hipócritas. Olha que palavra forte. Jesus dizendo para eles, olha que palavra forte. Então, olha aqui, o primeiro ai, o primeiro ai, que essa palavra ai na Bíblia é uma declaração de julgamento, está no versículo de número 13. Olha aqui. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos seres humanos o reino de Deus. Nem vós entrai, nem deixa entrar os que estão entrando. Olha aí que dificuldades. Passa a ser uma pedra de tropeço. Tem conhecimento, estuda a Bíblia, conhece as leis, e fica ali travando, impedindo que a obra de Deus cresça. O versículo número 14, como eu disse, todos eles começam com a palavra ai de vós. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis
mais rigoroso juízo. Que o povo de Deus dos nossos dias não venha ser um fariseu, porque a palavra de Deus bate forte aqui, né? Olha aqui o versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, um novo convertido, conquistar alguém para a sua religião, e depois de terem feito, vocês jogam eles no abismo, com a maneira de vocês fazer, agir e falar. Fala o que é correto, mas não pratica o que é correto. Então, aonde tem mais ais? Olha aqui, versículo número 23. Tem um ai aqui que as pessoas às vezes leem aqui e faz e nem não interpreta direito aqui, mas não são do Espírito Santo de Deus. Nós queremos ler o versículo 23, Mateus 23, 23. Ó, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimos da hortelã, do endro, do cominho, e desprezai algo muito importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Porém, deveis, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, ou seja, você contribui, você entrega o seu dízimo, amém. Deus te abençoe e é uma bênção para você. Agora você não pode desprezar o amor, o juízo, a fé e a misericórdia. É um conjunto que vai continuar te abençoando. E tem mais, versículo de número 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Ou seja, Jesus queria que eles purificassem o coração deles e não ficasse com tanta coisa assim, lava esse copo bem lavado e tudo, mas o coração precisava de estar limpo. E temos mais, são 8 ais, São 8 ais. Olha o versículo número 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Olha aqui, que palavra forte, Uma tumba, ali onde tem, por fora está muito bonito, mas dentro tem podridão, Versículo 29 ainda. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas e adornais o monumento dos justos. Mas não honra o seu legado, não honra a sua fé. E versículo 8 ais nós vimos aqui na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Então, eu quero ir para a conclusão dizendo o seguinte: você que está recebendo essa palavra de Deus, é um servo de Deus e conhece alguém que serve a Deus, ou que conhece a Bíblia e está deixando a desejar, fale com ele, passe para ele essa mensagem, para que ele possa despertar. Lembra que eu falei de uma ilustração? Uma pessoa, estilo fariseu, vamos assim dizer, chegou em uma obra e ficou pondo defeito. Mas isso aqui, tal. E pondo defeito nas coisas. Quando chegou lá, mais na frente, no final da caminhada dele, tinha uma placa. O que estava escrito naquela placa? Aquela placa estava escrito o seguinte: você que chegou aqui agora reclamando do que está feito, deveria estar aqui na hora de fazer. Assinado, aquele que fez quando não havia alguém para fazer. Viu aí? Então, cuidado. Observa a palavra de Deus, faz a sua parte e ora para que Deus possa usar outras pessoas para cumprir com a mensagem da palavra de Deus. O finalzinho, o versículo 33, também de Mateus 23, diz assim: serpente, raça de víboras. Jesus falou bem forte com os escribas e fariseus e concluiu assim dizendo: como escapareis da condenação eterna? Como escapareis da condenação eterna? Estou me lembrando que há autoridades que faz leis, aprova as leis, mas quando vão aplicar essas leis neles, eles dizem: não foi regulamentada ainda. É aquela pessoa que diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, muito cuidado. Que Deus possa te abençoar, que você não venha ser um fariseu, mas que você venha ser um servo de Deus, que possa falar a palavra. Primeiro você tem que receber a palavra. Ao estudar a palavra, você tem que alimentar ela, gostar dela e receber ela para você, para depois você sugerir ela para alguém. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, com saúde e paz.